Depois Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo que as despediu, subiu ao monte para orar na solidão. E chegada a noite estava ali só. O barco encontrava-se já a várias centenas de metros da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Ao verem-no caminhar sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. No mesmo instante Jesus falou-lhes, dizendo: "Tranquilizai-vos, sou eu, não temais." Pedro respondeu-lhe: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas." "Vem", disse-lhe Jesus. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento, teve medo e, começando a ir ao fundo, gritou: "Salva-me, Senhor." Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pouca fé, porque duvidaste?" E quando entraram no barco, o vento amoinou. Os que se encontravam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Tu és realmente o Filho de Deus." Depois vemos aqui novamente um grande exemplo de fé e um grande exemplo de milagre. Jesus salva novamente São Pedro, que esse caminho e esse evangelho já todos nós o conhecemos. Quando Jesus caminha sobre as águas, todos nós já sabemos essa sua história e esse seu exemplo. O exemplo de Jesus Cristo, aliás. E, embora nós também não podermos caminhar sobre as águas, também podemos fazer como São Pedro, que teve fé e pediu a Jesus que caminhasse com ele sobre as águas do mar. E é aí que Jesus disse-lhe: "Vem", e é aí que São Pedro desce do barco e começou a andar sobre o mar. Só que, como o vento era de muita violência, o mar estava também com muita violência, Pedro teve medo e começou a afundar-se. É aí que ele diz: "Senhor, salva-me." E o Senhor estendeu-lhe a mão imediatamente e disse: "Homem de pouca fé, porque duvidaste?" E é aí que a nossa fé também começa a ser pouca. A fé é pouca, mas os sacrifícios são muitos. E quando Jesus caminhou antes disso, aliás, antes desse episódio de São Pedro, Jesus tinha despedido a multidão, disse aos discípulos para embarcarem, foi orar para o monte, a orar na solidão. E fui ter com os discípulos de madrugada, fui a caminhar sobre o mar, como se fosse um fantasma. E os discípulos disseram: "É um fantasma." Tiveram muito medo e começaram também aos gritos. Só que o Senhor diz: "Tranquilizai-vos, sou eu, não temais." E é aí que começa o episódio da grande fé de Pedro, aliás. "Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E é aí que Jesus diz: "Vem." E é aí que Pedro começa imediatamente a ter medo da violência do mar, mesmo estando já em cima do mar, a caminhar no mar. E é aí que Jesus nos mostra também uma grande prova de milagre, uma grande prova que somente e somente Ele é o Filho de Deus. Embora nós também o sermos, aliás, mas Jesus tem maior poder que todos nós para fazer milagres, para ser o Filho de Deus. Exatamente isso, nós somos filhos de Deus, todos nós somos amigos uns dos outros, todos nós amamos os nossos amigos, todos nós queremos estar com os nossos amigos, todos nós queremos rir com os nossos amigos, aliás, e simplesmente todos nós temos aquela pancadinha de amor por Jesus Cristo. É essa pancadinha de amor que tanto nós gostamos. Tanto pancadinha de amor pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelo namorado, pela namorada, por aí fora. E é bom termos essa pancadinha de amor, porque sem ela também não conseguimos viver. É essa pancadinha de amor que Pedro teve por Jesus. Acreditou, teve fé que era Jesus, mesmo ouvindo a voz que para ele
e para os outros amigos era um fantasma. E simplesmente caminhou sobre o mar e começou a afundar-se. Começou a ter pouca fé, sentiu a violência do vento e do mar e começou a afundar-se. E é aí que ele grita: salva-me, Senhor. E é aí que nós também na nossa vida gritamos: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, desta situação. Salva-me, Senhor, deste problema. Salva-me, Senhor, por isto e por aquilo. É a falta de força que nós temos. Porque toda a força que nós temos em nós, toda a vontade de viver que nós temos em nós, toda essa alegria que nós temos em nós, toda essa força, essa energia que nós temos em nós, vem do céu. E tudo aquilo que agride o seu coração, agride o coração de Deus. Ou seja, se há pessoas que falem mal de nós por trás das costas, como acontecem a várias pessoas, tentando agredir o nosso coração, não só estão a agredir o nosso coração, como estão a agredir o coração de Deus. Né? E São Pedro aqui não agrediu o coração de ninguém, agrediu o próprio coração. Ele foi afundando-se, teve medo da violência, e é aí que o coração de Jesus teve compaixão por ele, quando ele grita: salva-me, Senhor. E é aí que o Senhor estende-lhe a mão. Né? Porque tudo aquilo que fragiliza, que agride o seu coração, o seu namorado acabou consigo, você apanhou o seu namorado com outra mulher e mais não sei o quê, tudo isso que fragilizar, tudo isso que acertar no seu coração em nome do mal, não só acerta o seu coração, como o coração de Deus. E a sua alegria vem de Deus, não vem de outras pessoas, porque as suas pessoas que você tem no seu caminho, os seus amigos, são Deus que as dão. Aparecem assim por acaso. E nós devemos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, os grandes, os melhores e os bons amigos que nós temos. Podem ser poucos, podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas são os bons. E é aí que os discípulos também dizem a Jesus: tu és realmente o Filho de Deus. E agradecem a Deus todo dia, toda a noite, por terem ao lado deles um amigo, um irmão, o Mestre. É aí que eles realmente desceram à terra e tiveram essa prova que Jesus é realmente o Filho de Deus. Andavam completamente à deriva. E é aí que Jesus aparece na prova que ele caminha sobre o mar, prova que salva São Pedro, e aí prova que ele é o Filho de Deus. É a partir daí que os discípulos passaram a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Que não é nenhum fantasma, como eles diziam quando gritaram com medo, mas sim era o Filho de Deus. E você é Filho de Deus. Tudo aquilo que alegra o seu coração, alegra o coração de Deus. Todas as vezes que você, ao acordar de manhã, estiver com grande vontade de energia, estiver com grande vontade de abraçar os seus amigos, de dizer: pai, amo-te, mãe, amo-te, meus amigos, eu adoro-vos, tudo isso que for alegria dentro do coração, é a alegria do coração de Deus. Porque toda essa alegria que você tem vem da parte do coração de Deus. E é como eu disse há pouco. Se